Graça e paz, irmãos. Ó, a Jane aqui foi forte, tá? Irmãos, vamos fazer uma oração para dar início ao nosso culto, amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado, Cristo, por esse dia, pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Deus, que o Senhor possa estar conduzindo, Pai, a cada momento aqui na igreja, hoje e todo sempre, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa manhã e que possamos escutar a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo cada um dos corações aqui hoje para que possam estar prontos para receber a Tua palavra e que em tudo, Pai, possamos ser gratos no Senhor e que possamos estar buscando a Tua presença, Pai, cada vez mais. Louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora eu passo para o Ministério de Louvor. Amém, irmãos. Nessa primeira música que a gente vai cantar, que foi uma música que a gente já trouxe na semana passada, a gente vai trazer ela nesse dia de novo, nos lembrando basicamente algo que Paulo sempre levava nas pregações dele, ou a essência de Paulo, basicamente, onde ele falava que quando você conhece verdadeiramente a Cristo, quando você entende quem realmente Cristo é, você já não pode agir como você agia antes. Você precisa se tornar uma nova pessoa. Você precisa matar o seu velho homem e começar a viver uma vida verdadeiramente a Cristo. Então que os irmãos possam cantar essa primeira música com essa mentalidade, com esse pensamento, refletindo sobre isso. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei
tua fonte, fontes de águas vivas. Queremos sim, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. E da mesma forma como a gente começou falando que quando a gente encontra o Senhor, a gente não pode viver a mesma vida com as mesmas atitudes. A gente chega nessa segunda música nos lembrando que quando a gente encontra o Senhor, a gente entende que somos chamados a servir ao reino do Senhor, chamados a levar a palavra do Senhor, chamados a usar o dom que o Senhor nos deu em favor do reino. Assim como foi pregado na semana passada, Deus com certeza deu pelo menos um dom a cada um de nós. E o fato e quando nós usamos esse dom que o Senhor nos deu para o reino, nós engrandecemos não somente o nome do Senhor, mas também proclamamos o reino dele para as outras pessoas. Nós mostramos a outras pessoas quem o Senhor é. E através desse dom ele trabalha não somente em nós, mas nos outros também. Então que a gente possa nos lembrar que a gente tem esse chamado nessa manhã. E não é um chamado para ficar no banco apenas esquentando ou guardando o nosso dom para o momento em que o Senhor voltar, mas que a gente possa se lembrar de que o nosso dom é para ser desenvolvido, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está
está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos passar para um momento de oferta agora. Amém. A pessoa da oferta sou eu também. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Êxodo 30 e... deixa eu ver quanto? 35. Por favor. Êxodo 35, versículo 20. Está valendo essa semana. Coisa boa. Êxodo 35, versículo 20. Êxodo 30, estou zoando. Amém, os irmãos já acharam? Amém, vem dizer o seguinte: então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos entendem o que isso quer dizer? O que essa passagem traz? Ela é sobre a questão da oferta. Alguns capítulos atrás, os irmãos vão ver que foi quando Moisés se pôs diante da presença do Senhor, e o Senhor falou: você vai construir para mim justamente as coisas que ele falou aqui: a tenda do encontro, a questão da arca da aliança e as vestes sacerdotais. E o Senhor deu uma ordem a Moisés, enquanto ele falava sobre todas as coisas que deveriam ser construídas e como, dizendo assim: você vai receber a oferta de todo mundo cujo coração for impelido a entregar. E aí, nessa passagem aqui, vem falar sobre que cada um que sentiu no coração de dar, deu. E deu em abundância. Porque em alguns versículos à frente, no início do versículo... na verdade, no versículo 5 do capítulo 36, né? E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra do que o Senhor ordenou.
Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Chegou ao nível deles começarem a rejeitar, porque o coração das pessoas já estava movido para trazer a presença do Senhor. Por que eu trouxe essa palavra? Porque eu li ela durante a semana e isso falou ao meu coração, de que não é sobre o dinheiro. Se for dinheiro, gente, Deus já tem de muito, Ele não precisa disso. Isso é sobre como o seu coração está diante do Senhor, porque Ele nos chamou para agir, nos chamou para ter atitudes, e muitas vezes dessas atitudes necessitam de dinheiro. A gente sabe que o mundo em que nós vivemos é pautado na questão monetária. Não tem muito como se viver se você não tiver renda, você não tiver dinheiro. Então, muitas vezes, a oferta, o dízimo que os irmãos dão à igreja, é utilizado para que outras obras sejam feitas. É utilizado para que possamos trazer, por exemplo, os mantimentos. É utilizado para que possamos fazer algum tipo de evento. Isso tudo é usado. Ou seja, esse dinheiro vem ser útil na presença do Senhor, para aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Da mesma forma como era nesse tempo. Mas nós não estamos pedindo aqui que você entregue o seu dinheiro. Isso é o que qualquer igreja iria dizer. Sua salvação depende disso, ou etc, etc, etc. E não está certo. Não é sobre o dinheiro. Isso é sobre o seu coração. Deus falou para Moisés receber apenas aqueles cujo coração impeliu a dar. Isso quer dizer, e essa é uma frase até difícil de se dizer, Deus não vai aceitar a sua oferta se ela for só o dinheiro. Se você colocar só o seu dinheiro no envelope e colocar no gasofilaço, não vai valer de nada. Porque você não está entregando o seu coração. O que a gente pede aqui não é a atitude de você ofertar. É a sua sensibilidade de coração para receber, para falar: Senhor, eu quero entregar. Eu estou entregando muito mais do que só o dízimo, muito mais do que só a oferta. Eu estou entregando a mim para o Senhor. Eu estou me dispondo no teu altar e dando o que eu tenho ao seu dispor, ao seu favor. Isso sim é a verdadeira oferta. Isso sim é o verdadeiro dízimo. É isso aqui que o Senhor recebe. E, irmãos, quando isso flui do nosso coração, vai ser em abundância. Vai ser ao ponto das pessoas falarem: nossa, já está demais, será que vai acabar uma hora? Será que não vai parar? E é isso que o Senhor espera. Disposição de coração. Os irmãos que entenderam isso, por favor, abaixem suas cabeças para orar conosco. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu para trazer a Tua palavra ao Teu povo. Eu sei que eu li ela durante a semana e ela falou primeiro ao meu coração, sobre como a atitude em si é vazia se não houver amor, se não houver disposição de coração. Como o Senhor mesmo já disse com a questão do povo, de que Moisés só recebesse aquilo que viesse do coração daquele povo, e não do que viesse do bolso. Então eu trago isso à Tua igreja, Senhor, colocando a mim mesmo também como receptor dessa mensagem, Senhor. Fala conosco. Que o coração de cada um aqui esteja disposto, se for conforme a Tua vontade, a dar mais do que só a oferta e o dízimo, mas a dar o seu louvor, a dar a sua atenção, a dar as suas mãos para fazer aquilo que o Senhor chamou cada um de nós a fazer. Porque a Tua palavra diz, e mesmo nós cantamos agora, nós temos um chamado diante do Senhor. Desde antes de nascermos, o Senhor já nos tinha escolhido para fazer aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então que haja disposição do nosso coração, para ter atitude, para agir conforme a Tua vontade e para dispor diante de Ti as nossas ofertas, Senhor, que são os nossos corações, somos a nós mesmos a oferta que temos a entregar ao Senhor. E que cada irmão aqui possa levar essa palavra consigo no coração, Pai. Essa é a oração do nosso coração em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos cujo coração os impelir, podem trazer as ofertas até o gasofilaço enquanto cantamos a próxima música. Amém? Cante isso de novo. Em comunhão
eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns com os outros, por meio de Cristo, num compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, em comunhão. Quero viver dia após dia com meus irmãos, e assim crescer numa aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns com os outros, por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns com os outros, por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo somos apenas um corpo, uma só fé, uma só missão e um só coração. Uma missão, plena comunhão em Jesus, em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração em Jesus, em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração, Jesus em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns aos outros, por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, em Cristo.
coração em Jesus, em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era agora? Te agradeço. Foi mesmo, né? Amém. Depois desse momento, vamos continuar o nosso louvor e engrandecimento ao Senhor. Irmãos, com cada um dos louvores que foi escolhido hoje, que foram escolhidos, no caso, para serem tocados hoje, eles foram pensados com base na palavra da semana retrasada, onde são as marcas de uma igreja onde o Senhor está atuando. E conforme foi dito, eu anotei algumas dessas marcas e refleti sobre elas. A primeira marca que eu anotei, pelo menos, foi a questão de mergulhar na palavra do Senhor, onde eu acredito que isso ocorre a partir do momento que nós entendemos quem o Senhor é, e também para entendermos mais sobre quem o Senhor é e o que Ele deseja de cada um de nós. Isso vai fazer com que a gente chegue na segunda marca, que é o desenvolvimento da santidade. O desenvolvimento da nossa santidade vai nos levar a uma oração constante por transformação. E conforme a gente ora por uma transformação, a gente entende que a gente também precisa mudar as nossas atitudes, mudar a nossa vida, mudar a forma como agimos e como servimos ao Senhor. E essa mudança de atitude vai gerar o quê? A comunhão entre os irmãos, que foi exatamente o que nós fizemos aqui nesse momento. E a última marca que eu queria deixar é que essa comunhão entre os irmãos, ela vai nos levar a uma verdadeira adoração ao Senhor. Porque a própria palavra fala: como é bom que os irmãos convivam em união. Amém? Então, nesse momento, que possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda há de fazer em cada uma das nossas vidas e em cada uma das nossas e na nossa igreja, com a comunhão. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome nessa manhã, Deus. Nessa manhã viemos verdadeiramente prestar o nosso louvor ao Senhor, meu Pai. Lembrando que o Senhor é a fonte da vida que nos encontrou, o Senhor é o dom de Deus e o Messias, o Senhor é o nosso Salvador. Lembrando que nós precisamos conviver em comunhão, para que possamos crescer como igreja, Senhor. Lembrando também que nós temos um chamado no Senhor, que é um chamado de serviço, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por isso. E hoje nós viemos Te agradecer, porque o Senhor se entregou e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e o que ainda há de fazer em cada uma das nossas vidas, Pai. Que a gente possa verdadeiramente entender isso para uma mudança de atitude e uma mudança de vivência como verdadeiros cristãos, Pai. Que possamos verdadeiramente ser exemplos e imagens do Senhor enquanto ainda estamos aqui na terra, Pai. Para que no fim de todas as coisas nós possamos encontrar verdadeiramente com o Senhor. E o Senhor falar: vem para o Teu descanso, meu filho amado. E não nos rejeitar, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, por mais um dia em que podemos prestar um verdadeiro culto ao Senhor, Pai. Essa é a minha oração nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Amém, irmãos. Como é que está a sua memória? Vocês se lembram o que aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás? Covid, ó, a irmã lembrou da Covid. 5 anos atrás nós vivíamos uma pandemia, né? O que nós aprendemos com a pandemia? Que nós já esquecemos. Exatamente. Uma das coisas que nós aprendemos na pandemia é que quando muitas vezes nós somos afligidos, nós temos a nossa liberdade cerceada, tirada, roubada. E para preservar as vidas, nós tínhamos que muitas vezes ficar em casa, né? Não haviam cultos, as igrejas seus templos, né, estavam fechados. E o desejo do coração de todos era o quê? De estar reunidos como igreja, compartilhando a palavra, podendo abraçar uns aos outros, cantando juntos. E à medida que o tempo foi passando, né, e a gente aprendeu um monte de coisas. A lavar as mãos, a gente lavava só a palma da mão, esquecia da parte de cima, né? A gente aprendeu a lavar a mão, pra você ver. A importância da presença, da comunhão, o lavar as mãos, não colocar a mão em qualquer lugar, né? Espirrar e colocar assim, cuidar dos alimentos, né? A gente não... fui na feira, comprou os alimentos, chegou lá, lava tudo, né? Vai tratar tudo bonitinho para a gente poder se alimentar bem. A gente continua realmente fazendo isso hoje em dia? Não continua. A maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas não continua. Por quê? À medida que o perigo vai passando, olha, agora já não tem mais perigo. Agora já não é mais algo de morte, né? Agora tem vacina, tem isso, tem aquilo. A gente, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora a gente já pode voltar para a igreja? Já, mas agora eu também não quero mais. Agora eu aprendi que eu posso ficar na minha casa. Eu não preciso ir para a igreja para ser igreja. Foi o que as pessoas acabaram dizendo que aprenderam, né? Na realidade, acho que desaprenderam a ser igreja. As pessoas que pensam dessa forma acabaram desaprendendo a ser igreja. E por que eu estou dizendo isso, né? Assim, isso eu trouxe de 5 anos atrás. Se eu trouxer, por exemplo, de 2 semanas atrás, quais são as 7 marcas que nós falamos? Talvez nem todos lembrem. Quais são as 7 marcas da igreja que Deus atua poderosamente?
A maioria não vai se lembrar se não tiver anotado, não é? Semana passada eu falei do quê? Aí, ó, a maioria não lembra, mas eu falei dos dons. Falei da importância dos dons. Então a gente tem um problema de memória muito grave, muito complicado. A gente esquece de coisas que são essenciais. E eu queria convidar você a refletir comigo hoje, primeiro no texto de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, verso 32. Lucas 17, verso 32. Amém? Lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. E aí você vai lá para o capítulo 21 e soma com esse versículo, né, capítulo 21, a partir do verso 34. Lembrem-se da mulher de Ló. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lembrem-se da mulher de Ló. É interessante, né? Jesus, mais de 4.000 anos depois, dizer aos seus discípulos: olha, lembrem-se da mulher de Ló. E aí, o contexto aqui, Jesus está falando sobre a questão do reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus, né? Primeiro, se você pegar lá o capítulo 17, a partir do verso 20, ele está sendo interrogado pelos fariseus. Capítulo 17 de Lucas, a partir do verso 20, ele está sendo questionado: olha, quando é que vem o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Né? A pergunta deles era essa: quando que vai vir esse reino? E aí Jesus começa a falar para os fariseus, que eram aqueles que deveriam saber disso. Por quê? Porque eles eram os estudantes, os detentores da lei. Eram eles que estudavam a palavra. Eram eles quem deveriam ensinar o povo sobre essas coisas. E eles vêm para Jesus e perguntam: quando é que vai vir o reino de Deus? Então Jesus primeiro tem que explicar para eles o que é o reino de Deus, né? E Jesus diz para eles: olha, vocês ficam esperando para ver o reino de Deus? Vocês não vão ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é o que você vai ver e dizer: olha, está ali o reino de Deus. Ó, está lá o reino de Deus. Acolá, está ali, ó, o reino de Deus. Não. O reino de Deus não é algo que você vai ver. Como, olha, isso aqui é o reino. Não, você não vai ver o reino. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, verso 17 e 18, ele diz o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não está fora, está dentro de nós. Por isso, quando nós oramos o Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que ele está ensinando para a gente ali? Jesus está dizendo que o reino de Deus é todo e qualquer lugar onde a vontade do Pai é cumprida. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na terra, eu. Na terra, sistema. Por que terra? Porque nós somos do pó da terra. E essa vontade que acontece nos céus, ela também precisa acontecer dentro de cada um de nós, para que a gente possa experimentar a paz, a justiça
e a alegria no Espírito Santo. E aí, ele fala isso para os fariseus e em seguida ele começa a falar para quem? Para os discípulos. Está aí no verso 22 do capítulo 17. Então ele vai dizer para os discípulos sobre a questão do reino. Quando esse reino vir, vocês vão enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas antes que o reino de Deus venha. E aí, enquanto vocês estão enfrentando muitas dificuldades, lutas e problemas, vocês vão desejar viver um dos dias do Filho do Homem. Vocês vão ansiar para que Jesus venha logo, para que o sofrimento acabe, para que a dor pare. E aqui ele dá só um resumo, porque lá no capítulo 21 ele vai especificar item por item, várias coisas. Olha, antes do reino vir, vai acontecer muita coisa. Vocês vão enfrentar terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. E não apenas isso, vocês vão ser perseguidos como cristãos, vocês vão ser julgados, vocês vão ser traídos pelos seus cônjuges, pelos seus pais, filhos e amigos, e vão ser entregues por moedas. Mas não se preocupem com o que vocês vão dizer naquele momento, porque o Espírito Santo vai usar vocês para testemunhar. Todas as dificuldades que nós vamos enfrentar são oportunidades para testemunhar do reino dos céus. Vamos experimentar tantas coisas, irmãos, e a gente tem visto essas coisas. Nós temos visto o calor no meio do verão, nós temos visto o frio no meio do inverno, ou melhor, ao contrário, nós temos visto o frio no verão, e às vezes calor intenso no inverno. Nós vemos tantas coisas acontecendo nas estações do tempo, nas temperaturas, na camada de ozônio, a natureza se manifestando de forma extremamente agressiva contra o ser humano, porque nós agimos assim primeiro. Nós agredimos a natureza e ela agora responde com inundações, com tsunamis, com terremotos. E nós precisamos estar atentos aos sinais que estão aí diante de nós. Jesus ainda fala lá no capítulo 21 que nós vamos ver guerras e sinais de guerras, países e nações umas contra as outras. Tantas coisas vão acontecer, tantos sinais. O bramido dos mares, as ondas enormes que vêm e invadem o solo, matam pessoas. A manifestação poderosa da natureza. Ele fala ainda lá no capítulo 21, verso 26, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Todas essas coisas vão acontecer. E aí ele diz, e então, lá no verso 27 do capítulo 21, e então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E aí você volta para o 17, e lá no 17, ele relembra os discípulos, olha, os dias vão estar muito difíceis, muito complicados, vocês vão desanimar, mas não desanimem, lembrem-se de que eu estou avisando vocês, e isso é apenas o início das dores. Quando você achar que já não aguenta mais, que as coisas estão absurdamente fora de controle, Jesus diz que isso é apenas o início das dores. Ele diz o que? Olha, lembra dos tempos de Noé? Noé passou 120 anos avisando o povo de que viria um dilúvio, que água iria cair do céu, mas isso nunca aconteceu.
até aquele momento, não tinha acontecido até aquele momento de água cair do céu. As plantas eram irrigadas pela água que brotava do solo. Então, ele avisa, 120 anos, ele construindo uma arca enorme e avisando. As pessoas deram ouvido? Não. Mas aí, imagina, você está andando, de repente, caiu uma gota d'água na sua testa. Água? Aí cai outra, cai um monte de água. Nossa, está caindo água do céu. Para nós hoje parece besteira, né? A gente olhando e fala, meu, cai água do céu, pastor é tonto, né? Nunca viu chuva? Naquele tempo lá o pessoal nunca tinha visto chuva. E começa a chover. E não só vem água do céu, mas também brota água da terra. E aí naquele momento eles se lembram do que Noé falou 120 anos. E correm para a arca, mas a arca já estava fechada. Perderam o tempo da salvação. Por que que perderam? Porque a palavra fala que enquanto Noé anunciava que viria o dilúvio, o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas não só Noé, ele também lembra de Ló. Nos tempos de Ló, o povo fazia o quê? Comia, bebia, construía, comprava, vendia, enquanto era anunciada a questão do juízo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E aí Jesus diz para os discípulos, olha, vai acontecer exatamente assim. No dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Há alguns anos atrás, nós tivemos na Itália um vulcão que entrou em erupção na cidade de Pompeia, o vulcão chamado Vesúvio. Todos anunciavam que aquele vulcão ia entrar em erupção, mas o povo não acreditou muito. Vai ser só uma coisinha ali e tal e já era. Vai pegar só a parte ali da beira da montanha e está tudo certo. Quando aquele vulcão entrou em erupção, as larvas desceram como se fosse uma enxurrada. E o que aconteceu com as pessoas? Ao invés de fugirem da morte que estava chegando e alcançando cada um deles, muitas pessoas voltaram para suas casas para pegar seus bens materiais, joias, dinheiro, objetos valiosos. E a temperatura daquela larva era tão alta, irmãos, que eles não foram dissolvidos, mas eles foram transformados em pedras. Eles foram petrificados. E muitas foram as petrificações de pessoas agarradas a bens materiais. Quando essas coisas começarem a acontecer, não vai para casa, foge. Não vai voltar atrás para buscar coisas materiais. Fuja para preservar a sua vida. Lembrem-se da mulher de Ló. E é interessante quando ele fala para lembrar da mulher de Ló, porque a gente precisa ir lá ver a história, né? Lá em Gênesis, no capítulo 19, ele vai falar disso, mas a gente não pode chegar só no 19 para entender o que ele quer dizer com lembre-se da mulher de Ló. Eu tenho que ir lá no capítulo 12, começar no 12 e entender que Deus chama Abraão.
Fala para ela, sai do meio da sua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dizer onde é. Eu vou abençoar você para que você seja uma bênção para todo mundo. E aí o texto, lá em Gênesis no capítulo 12, no verso 4, diz para nós que o Abraão obedeceu e o Ló foi com ele. O Ló era sobrinho de Abraão e ele foi. E aí a gente observa, vai seguindo o capítulo 12, no capítulo 13, a palavra fala para nós que Abraão se tornou muito, mas muito rico. Extremamente rico. E o Ló? Também. Mas nós sabemos, e aí a gente vai aprendendo várias coisas, né? Desde o capítulo 12, 13, quando uma família tem muito dinheiro, o que acontece? Desavenças, discussões, porque, isso aqui é meu, aquilo ali é... Não, e começou a haver discussões e brigas entre os pastores do Abraão e de Ló. E aí o que o Abraão faz? Olha, não pode haver discussão entre nós porque nós somos família. Eu não quero discutir, não quero brigar com você, Ló. Então vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir. E para onde você for, eu vou para o lado contrário. Aí o Ló, né, dá aquela geral. Eu quero aquele lado dali, ó. E aí ele olhou uma parte lá que tinha vegetação, um campo muito bom, bonito e tal. Ali deveria ser o lugar perfeito para a prosperidade dele aumentar financeiramente, para ele ficar mais rico do que o que ele já era. Aí o Abraão falou, então você vai para lá e eu vou para cá. O lado do Abraão, deserto. Tinha nada, é deserto. Ló escolheu ir para uma cidade próxima a Sodoma. Abraão foi para o deserto, próximo a Canaã. Abraão foi abençoado no deserto. E Ló pagou pela sua própria escolha, na cidade de Sodoma. Enquanto vivia em Sodoma, começam-se guerras ali. Nações contra nações. E nessas guerras, Ló e a sua família acabam sendo levados como despojos de guerra por outra nação. Uma pessoa consegue escapar e vai aonde? Vai lá no deserto atrás do Abraão. Fala, Abraão, o seu sobrinho Ló foi envolvido numa guerra lá e agora ele virou escravo de um povo tal. E ele pega soldados formados na sua casa, Abraão, soldados formados na sua casa e vai, arrebenta com toda aquela nação, resgata Ló, sua família e todos os bens. E aí o que Ló faz? Volta para Sodoma. Abraão volta para Canaã, para o deserto. Quando nós chegamos lá no capítulo 18, Abraão recebe uma visita. Jesus visita Abraão junto com 2 anjos. O anjo do Senhor. Abraão viu ao longe, se aproximou, prostrou-se, adorou eles e disse, meus senhores, esperem que eu oferte algo a vocês, que eu expresse a minha adoração. Fiquem aqui enquanto eu vou preparar uma refeição para vocês, para que possam continuar a sua viagem. Abraão vai, fala com Sara, tudo, preparam toda uma refeição, levam. Ali é prometido a Abraão um filho. Mas o anjo do Senhor tinha vindo com uma missão: destruir Sodoma e Gomorra. Porque a maldade daquela cidade tinha chegado à presença de Deus. Então o anjo do Senhor vem, quando ele diz o anjo, ele diz o próprio Cristo, com mais 2 anjos. E aí,
Jesus pensa, poxa, né? Não é certo eu esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer. Porque Abraão era um amigo de Deus. Era alguém que obedecia ao Senhor. Era alguém que tinha dom, e muito mais do que dom, ele tinha intimidade. Porque muitas vezes a gente, né, se apega a mas eu tenho os dons que Deus me deu, mas se eu não tiver intimidade não adianta nada. Então, ele fala para Abraão que a Sodoma e Gomorra será destruída. Aí começa aquelas contagens do Abraão, né, que a gente conhece. Então, senhor, né, quero ser abusado não quero tirar sua paciência nem nada disso, mas vem cá, se tiver uns 50 justos lá, o senhor vai destruir a cidade? Aí o senhor fala, não vou destruir, se tiver 50 justos eu não destruo. Tá bom, mas se tiver 45? Não, com 45 eu também não destruo. Então, o senhor não quer ser chato, não, nem ficar, né, enchendo a paciência do senhor, mas se tiver uns 30, com 30 eu também não destruo. Então, senhor, e se tiver 20? O senhor, né, com 20 eu também não destruo. Então, senhor, acho que não dá 20 não, mas vem cá. Se tiver uns 10, assim, mais ou menos 10, senhor, dá para segurar? Ele falou, com 10 eu também não destruo. Chegou? Parou? Não, tá bom, senhor. Com 10 acho que dá para chegar em 10. Né? Porque Abraão, lembra da família de Abraão, irmãos? A família de Abraão era uma família enorme, uma família grande. Sabe aquele negócio? O casal tem o filho, os filhos, aí os filhos casam e vêm morar com os pais. Aí esses casais se casam, aí os netos vêm morar com os avós e fica aquela família enorme. Essa era a família de Abraão. Os escravos de Abraão também faziam parte da família. Então acho que Abraão começou a fazer as contas, bem, tem o Ló, tem a esposa, tem as filhas, bem, deve ter casada já, então, né, tem os genros. Não sei se já tiveram filho ou não, acho que uns 10 acho que dá pelo menos, né? Não é possível que não tenha pelo menos 10. Então ele parou nos 10. E então os anjos, né, o anjo do Senhor e mais os outros anjos receberam a oferta de Abraão, a comida que foi dada ali, e os anjos foram para Sodoma. Enquanto o anjo do Senhor foi-se, voltou para a presença do Pai. E aí a gente entra no capítulo 19. O capítulo 19 vai contar toda essa história da destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos que chegaram na cidade encontraram Ló na porta da cidade. Ló provavelmente tenha se tornado uma figura importante na cidade, porque a porta da cidade era o lugar onde as pessoas se reuniam para discutir questões importantes sobre o povo, sobre a cidade. E os anjos chegam e encontram com Ló exatamente na entrada da cidade. O Ló conhecia Sodoma. E automaticamente ele vem diante dos anjos e convida esses anjos a estarem na sua casa. Por quê? Porque ele tinha aprendido a hospitalidade que Abraão ensinava. Vamos para minha casa e tal, e chamou os anjos, não, a gente não vai. Não, você não vai dormir na praça não. Quem dorme na praça, jacaré abraça. Vem cá, vamos lá para casa, né? Aí pega ele, vamos para casa, levou os anjos para casa. E aí, enquanto eles estavam na casa de Ló, não com essa delicadeza, né? Era aqueles tapões na porta, e o pessoal gritando, vários homens ali do lado de fora, homens, como a palavra fala lá, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Está lá no verso 4 do capítulo 19 de Gênesis. Dos mais novos até os mais velhos. Batiam na porta, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite?
traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Os homens, jovens aos mais velhos, queriam violentar os anjos, que foram acolhidos na casa de Ló. E olha como a hospitalidade era tão importante, que Ló diz o seguinte: ó, eu tenho 2 filhas, virgens. Vocês não podem fazer essa perversidade com esses meus amigos. Olha, eu tenho 2, verso 8, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês, para que vocês façam o que vocês quiserem com elas. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora acha que é o nosso juiz. Faremos a você pior do que a eles. Empurraram Ló com violência, avançaram para arrombar a porta, e nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Aqueles homens, dos mais jovens aos mais velhos, avançaram, os anjos puxaram Ló para dentro de casa, e os anjos feriram os homens de Sodoma e Gomorra com cegueira. E aí, muitas vezes a gente acha, por que Sodoma foi destruída e tudo mais? Ezequiel vai dizer, lá no capítulo 16, verso 49, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso me desfiz delas, conforme você viu. Ezequiel 16, a partir do 49. Quando observamos essa prática, o Ló foi avisado pelos anjos de que eles deveriam sair dali, porque aquela cidade seria destruída. Quando Ló foi avisar os seus genros, é interessante quando a palavra fala para nós, lá no verso 14 do capítulo 19, eles pensavam que o Ló estava brincando. Gênesis 19, no verso 14, na parte final, quando ele vai falar com os genros, para que eles possam fugir, os genros falam: mas você está louco, velho, isso é brincadeira, isso aí não é verdade não. Os anjos disseram: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e as suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. No verso 16 diz que eles hesitaram. Os anjos estão dizendo para ele: olha, leva a sua família daqui. Por quê? Se quando nós começarmos a exercer o juízo neste lugar, todos serão destruídos, inclusive a sua família. Vai! Aí o Ló, naquela pressa que o homem tem, será? Não, vamos sentar, vamos pensar um pouquinho melhor. Será que é mesmo esse negócio que os anjos estão falando? Aí os anjos pegam ele pelo braço, a esposa e as filhas, arrastando eles para fora da cidade. O texto fala que foram arrastados pela cidade, pelos anjos, porque eles ficaram pensando: mas será? Imagina só, você tem uma noite, você convida os anjos para vir à sua casa. Tudo bem que talvez ele não soubesse que eram anjos, mas não importa. Ele tinha a hospitalidade no coração, que era algo que ele aprendeu com Abraão. E aqueles homens fizeram já ali alguma coisa fora do normal, extraordinária. Feriram aqueles que queriam agredi-los e violentá-los com cegueira. Opa, isso aí já não é algo normal.
E em seguida ele avisa, olha, fala para a sua família sair daqui, vocês têm que sair. Mas será? Será que é verdade? Será que vai acontecer mesmo? Né? Os anjos perderam a paciência, vem cá, vamos embora. Catou, arrastou, e aí leva ele, ó, é para ir para aquele monte. Não, mas esse monte é muito longe, tem uma cidadezinha mais perto aqui, tadadá, tadadá, a gente pode ir para lá. Então tá bom, vai para a cidade, mas sai daqui, pelo amor de Deus. E aí eles foram, e a fala deles, dos anjos, né, lá no verso 17, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Levaram, lá no verso 22, fuja depressa para que nada, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que é pequena, né? Então os anjos estavam impedidos de exercer o juízo, por quê? Por causa de Abraão. Porque Abraão havia intercedido, Senhor, se tiver 10, o Senhor não destrói não, né? O Senhor falou que não, mas não tinham 10. Ló, a esposa e as 2 filhas. As 10 pessoas, os 10 justos, se resumiam a basicamente 4. Deus garantiu até 10, falou, até 10 eu não destruo não. Mas não chegou nos 10. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar os justos e sentar a madeira nos outros. Tirou, mandou embora, e enquanto eles não chegassem na cidade e estivessem em segurança, os anjos não podiam fazer nada. Então eles foram. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. E então o Senhor, o próprio Senhor, aqui não foram os anjos que exerceram juízo, foi o próprio Deus, o próprio Cristo, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Verso 26, que é lembrado por Jesus, lá no capítulo 17, no verso 32 de Lucas. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O lugar onde essa mulher se transformou numa coluna de sal é conhecido hoje como o Mar Morto. É o lugar onde não tem vida. Tamanha quantidade de sal que existe naquele lugar. E é um sal que não é puro, é um sal contaminado na sua maior parte. E quando olhamos para essa questão, irmãos, por que Jesus então diz para nós, olha, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Esse texto de Jesus é um dos menores, né? Eu acho que só vai perder ali para o Jesus chorou, de João. Lembre-se da mulher de Ló. Por que eu tenho que me lembrar da mulher de Ló? Porque provavelmente essa mulher viveu na casa de Abraão. Ela conheceu Abraão. Ela viveu a hospitalidade da casa de Abraão. Ela viu um homem que falava com Deus. Ela desfrutou da presença de Deus ali na casa de Abraão. E aí, me lembrando do capítulo 6 de Hebreus, quando diz para nós, lá no verso 4 ao 6, de que aquelas pessoas que um dia
experimentaram do poder de Deus, da graça, da misericórdia, dos milagres, do poder do Espírito Santo em suas vidas, que viram o agir poderoso de Deus e abandonaram, é impossível que elas sejam reconduzidas novamente à presença do Senhor para a salvação, porque para isso elas teriam que crucificar Cristo novamente. Assim foi a mulher de Ló. Ela esteve, ela viu, ela presenciou o dia a dia na casa de Abraão. Mas ela voltou atrás. Segunda coisa que a gente consegue aprender é a questão da incredulidade dessa mulher, né? Ela viu, viveu na casa de Abraão, experimentou milagres. Abraão, no poder de Deus, resgatou eles das mãos do inimigo e eles voltaram novamente para Sodoma. E ela vivia em Sodoma. Os anjos vieram, os anjos falaram, os anjos disseram, anunciaram o juízo, a palavra do Senhor. Mas ela ficou incrédula. Porque a incredulidade, irmãos, impede que a mensagem do Senhor adentre o nosso coração. Por quê? Porque nós já estamos cheios de nós mesmos, das nossas próprias certezas. E ela, no seu coração, tinha certeza de que aquilo não ia acontecer. Mesmo vendo os anjos ferindo os seus algozes com cegueira, algo sobrenatural. E ela faz o quê? Ela desobedece. Ela desobedece porque dentro do coração dela havia incredulidade, não tinha espaço para a mensagem de Deus no coração daquela mulher. Então ela faz o que? Ela desobedece. Ela, entre aspas, ela tem uma fé de que aqueles homens são anjos. Ela tem fé de que de repente aquilo pode vir a acontecer. Mas a fé dela é a fé que o Tiago fala. É uma fé morta. É uma fé que não obedece. A fé viva é uma fé fundamentada na obediência. Você tem a mensagem, você tem o mandamento, você obedece, e esse obedecer, essa fé, ela é transformada na obediência ao mandamento e frutifica. Agora, uma fé morta é dizer, eu tenho fé de que Jesus vai voltar, mas eu não vivo como se Jesus realmente fosse voltar. Eu não obedeço a palavra. Por isso é uma fé morta. É uma fé que não tem raízes na obediência. E a mulher de Ló, a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe muito sobre essa mulher. Mas o fato de Jesus destacar ela é importante para nós. Lembre-se da mulher de Ló. Por isso que nós começamos aqui, lembra do que aconteceu há 5 anos atrás? Lembra do que foi falado há 2 semanas atrás? Lembra do que foi falado na semana passada? Lembra? Lembra que a mulher de Ló teve a oportunidade de salvação. Os anjos pegaram ela pelo braço, junto com Ló e as filhas, e arrastaram para fora da cidade, até uma cidade chamada Cidade Refúgio, aonde eles poderiam viver de forma tranquila. Eles foram pegos pelo... Meu irmão, imagina o que é ser pego pelo braço, pelo anjo. Ó, vem aqui. Por quê? Porque ela também hesitou. O Ló hesitou, a esposa hesitou, as filhas hesitaram, os genros disseram, isso é brincadeira, isso aí não vai acontecer não. Ela quase foi salva, gente. Mas ela só teve um pecadinho. Um pecado. Ela desobedeceu só um mandamento, só uma coisinha só. Que os anjos disseram para não olhar para trás.
Ela foi arrastada, estava indo, tarará, tarará, aí ela começa a ouvir o fogo caindo do céu, o enxofre, a gritaria das pessoas sendo mortas, consumidas pelo fogo do juízo de Deus. E o que ela faz? Exatamente o que não deveria ter feito. Ela desobedece o mandamento no último instante. Ela olha para trás. Sabe aquela música do Skank que fala, olha, bola na trave, não altero para cá? Bola na área sem ninguém para cabecear? Não muda nada. Né? Foi 30 bolas na trave. Os caras chutaram uma e entrou. Tá bom, você perdeu o jogo. Você enfiou 30 na trave, não adiantou nada. Mas quase a gente ganhou. Quase não muda nada, irmão. Mas eu ouvi, o anjo me levou, eu fui até a porta, aí eu ouvi a gritaria, o choro, e eu olhei. Quase foi salva. Mas no último instante, aquilo que estava no coração dela foi mais forte. O coração dela estava em Sodoma. Nunca esteve no Senhor. Lembra que eu falei semana passada que no céu não entra pecado? Mas é só um, não entra. Mas eu quase não é. Lembra dos homens que foram crucificados com Jesus? Um deles fez tudo de errado a vida inteira. Estava sentindo já o cheirinho do fogo, do enxofre. Estava sentindo a condenação consumindo a sua alma. Mas no último instante, no último lance de vida, ele faz um golaço. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Repreende o outro criminoso. Olha, eu e você, nós temos culpa de estar aqui. Mas ele não fez nada, ele é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Olha que gol de placa, no último instante, é aquele gol de bicicleta que você faz assim, o estádio inteiro levanta. Jesus vira para ele e fala, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Outra coisa que a gente aprende com a mulher de Ló, que a gente precisa se lembrar dela, Deus nunca exerce o juízo sem avisar antes. 120 anos Noé avisando o povo. O próprio Cristo vem e avisa a Abraão, que intercede por Ló, junto àquele povo. Os anjos vêm, avisam a Ló e a família. Eles ficam na dúvida, os anjos pegam ele pelo braço, pega a família toda e arrasta. Você quer aviso maior do que esse? O próprio Filho de Deus vem ao mundo, encarnado como ser humano, e fala para nós, cumprindo todas as escrituras, todas as promessas que tinham no Antigo Testamento que apontavam para ele, e ele vem cumpri-las. E a primeira coisa que ele diz quando ele começa o seu ministério é o quê? Quem é que lembra? Arrependam-se. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Nós esquecemos do que Jesus falou. A primeira coisa que ele diz quando ele começa o ministério: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ah, pastor, mas ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. Que próximo é esse que não chega nunca?
Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Bahia com meu pai, que a gente foi de ônibus. 3 dias de viagem dentro de um ônibus. Misericórdia. E eu era pequeno, e aí você imagina, 3 dias dentro de um ônibus, com um pré-adolescente. Desesperado. Naquela época não tinha internet, não tinha nada dessas coisinhas que tem hoje. Era você olhando para a estrada, que não acabava nunca. Ô pai, tá chegando? Eu fiz, só mais 2 léguas. E foi o dia inteiro naquele negócio. Eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu acordava. Ô pai, tá chegando não? Tá bom, mais 2 léguas, filho. Mas que 2 léguas da bexiga é essa que não chega, mano? Eu fiquei pensando, que tamanho que tem 2 léguas? Porque o cara só falava, é 2 léguas, 3 dias depois a gente chega. Mas chegamos. Assim também é a mensagem de Jesus para nós. Ele disse, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Próximo quanto, Jesus? Está próximo. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Ele não tem esse tempo. Nós precisamos aprender a viver no tempo de Deus. E o que a gente precisa entender é isso aqui, ó. Há muito para fazer. Não há mais tempo para voltar atrás. Não tem mais tempo para olhar para trás. Você fica olhando para trás, meu irmão, minha irmã. Não tem mais tempo para isso. Tem muita coisa para ser feita. Os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente olhando para trás. Jesus diz, olha, quem põe a mão no arado, não pode ficar olhando para trás. Senão vai fazer caquinha. Não vai dar certo. Vai fazer besteira. Nós não somos chamados para ficar olhando para trás. Nós somos chamados para olhar para o alvo e o consumador da nossa fé. Uma igreja que tem as marcas de Cristo. Uma igreja que tem dons dados por Deus. Mas se não tiver intimidade com Deus, não adianta nada. Não adianta você ser chamado, mas não ser escolhido. Ela foi chamada. E ela só não foi escolhida porque ela resolveu voltar atrás. Ela resolveu que o coração dela tinha tudo o que ela precisava, o desejo de voltar atrás. Irmãos queridos, amados e queridos irmãos, quando Deus nos avisa de um perigo, de algo que vai acontecer, não dá para adiar a nossa decisão. Não dá para adiar. Quantos de nós temos vivido uma vida, conforme os textos que a gente viu aí, o texto de Lucas. Lucas no capítulo 21. Por que eu trouxe esse texto? Porque é um complemento. Olha, lembrem-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló, que está no verso 32 do capítulo 17. Por que eu tenho que me lembrar? Aí a gente vai lá para Lucas 21, no verso 34 em diante. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com o mundo, o sistema que nós estamos vivendo. O que acontecia em Sodoma e Gomorra? Orgias, homossexualidade. O que acontecia? Orgulho, vaidades, adultérios, roubos. Os pobres não eram cuidados. Eram cidades que viviam, eram ricas, opulentas, miseráveis, viviam na luxúria, desprezavam a necessidade do pobre. E para eles isso era o quê? Normal. Todo mundo aqui faz isso. Para os habitantes de Sodoma, o que acontecia ali era normal. No mundo que nós vivemos hoje, irmãos, eu não sei se você sabe, mas o Brasil
é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o número 1 em ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí as pessoas dizem o quê? Ah, pastor, é normal. Todo mundo é ansioso. Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade por si só é uma patologia, uma doença, que em graus muito menores, muito poucos, ela é suportável, ela é aceitável, não é normal, ela é aceitável. Aquela ansiedade por comer uma comida que se gosta, a ansiedade porque amanhã vai ter um passeio e tal, a ansiedade porque nós vamos fazer uma viagem. Mas se essa ansiedade ela passa de um nível normal e de um nível aceitável e começa a prejudicar a nossa vida, os nossos relacionamentos, começa a prejudicar o nosso trabalho, ela deixa de ser algo aceitável e ela precisa de tratamento. O texto diz, olha, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagens, bebedeiras e as ansiedades da vida. Não é porque o mundo diz que é normal, que o sistema que nós vivemos diz que é normal para mim, que é normal para você. Aos olhos da Escritura, isso não é normal. Isso é uma doença que tem, como todas as doenças, raízes no pecado. Qual pecado? Incredulidade. Lembre-se da mulher de Jó. De Ló. Não Jó, coitado do Jó, né? Tudo bem que a mulher dele também era complicada, né? Ela também não era flor que se cheira, mas a de Ló foi terrível. Lembra da mulher de Ló? Lembra dela? O coração dela estava tomado por incredulidade. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Não estava no Senhor. Onde é que está o teu coração, meu irmão, minha irmã? Porque vivemos uma vida de tantas preocupações, nos preocupamos, ocupamos a nossa mente com coisas que não aconteceram e que talvez nem venham a acontecer. E a gente não dorme, a gente não come direito ou come demais, a gente não descansa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Queridos, a palavra a gente viu na quinta-feira, o Senhor dizendo, olha, eu tenho que ir para que o Espírito venha. E quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado por não ter crido no Filho de Deus, da justiça por ter crucificado o Filho de Deus, e do juízo, porque assim como o príncipe deste mundo já estava condenado, todos aqueles que vivem de quase entreguei a vida para o Senhor, quase que, né? A gente faz igual o rei Agripa, quando Paulo estava testemunhando, lá em Atos no capítulo 26, verso 28, ele diz, por pouco não me persuades a me tornar cristão, Paulo. Por pouco que eu não vira um cristão por causa do teu testemunho, Paulo. Mas eu resisti. Foi quase que eu entrego a vida para Jesus, Paulo. Quase não funciona, quase não resolve. Quase não muda nada da nossa situação. Nascemos nos nossos pecados, chafurdados na lama do pecado. Todos nós nascemos em pecado. E aí o Senhor chama a todos, mas nem todos são escolhidos. Todos têm um chamado,
para viver o Evangelho, para viver a palavra, para buscar uma vida de santidade. Todos nós somos chamados a viver uma vida de oração, de comunhão, para fazer boas obras, para evangelizar. Todos nós somos chamados a adorar o verdadeiro e poderoso Deus. Todos somos chamados, mas nem todos somos escolhidos. Por quê? Por nossa causa. Porque muitas vezes nós preferimos mais as trevas do que a luz. Nós amamos mais o prazer momentâneo e temporário do que um amor eterno que nos foi dado na cruz. E o Espírito, ele não vem só para convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas ele também vem, conforme o texto que nós vimos na quinta em João, no capítulo 16, para guiar todos a toda a verdade. E à medida que nós somos guiados a toda a verdade, esse Espírito também transforma a nossa tristeza em alegria. Ele transforma a tristeza em alegria. À medida que nós tomamos uma decisão por Cristo. Irmãos, eu creio que a maioria aqui, em algum momento, declarou publicamente que a sua vida é de Jesus, passou pelas águas do batismo, mas há quanto tempo que você não tem intimidade com Deus? A sua vida, se Jesus voltasse agora, será que você seria salvo? Será que você seria salva? Será que a sua vida seria uma manifestação para glorificar o nome do Senhor? Porque se eu me lembro bem o texto de Filipenses 2, lá no verso 12 diz, olha, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, olha o que o texto diz, Filipenses 2, a partir do 12, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Uma vez que você foi chamado, uma vez que você tem vivido uma vida próxima ao corpo de Cristo, você tem desenvolvido a sua salvação? Aquele que é salvo tem que viver como salvo. Aquele que foi chamado também precisa viver como escolhido. E como é viver como escolhido? É permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo nele. É lembrando de tudo o que as Escrituras nos dizem. É frutificando para a glória de Deus. Talvez você seja até líder de algum ministério. Mas será que você ainda tem intimidade? Se Jesus volta agora, nesse momento, será que você realmente vai estar com Ele? Lembre-se, irmãos, há muito para fazer. Os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. E não dá mais tempo para a gente ficar olhando para trás. Vivendo de, porque naquela época, naquele tempo. Não tem isso, irmãos, olha para frente. O que a gente tem em mãos para fazer agora? Vamos fazer. Eu falei a semana passada, o que a gente tem em mãos agora? Chamar crianças para vir à igreja. O que nós temos em mãos agora? Sair e anunciar o evangelho da salvação a todos aqueles que estão se perdendo, que estão vivendo uma vida de condenados, para que eles possam ser salvos em Cristo Jesus. Essa mensagem está no meu coração e tem que estar no seu também, se você realmente tem espaço dentro de você para a mensagem do Senhor. Não adianta, irmãos, a gente entender alguma coisa e não colocá-la em prática na nossa vida. Eu venho toda quinta, eu venho toda terça-feira, eu venho a todo culto. Mas isso se tornou prática na sua vida?
O que você está ouvindo aqui tem se tornado algo prático? Não. Então, é esterco. Tudo que você está ouvindo que não serve para você na sua vida, que você não está colocando em prática na sua vida, não serve para nada. Porque você não aprendeu realmente nada. Os discípulos ouviram. Os discípulos precisavam do Espírito para que o Espírito revelasse a eles o que queria dizer aquilo, como colocar aquilo em prática. Se você tem ouvido e não tem praticado, talvez você não tenha o Espírito. E isso é extremamente complicado para alguém que se diz cristão. Se você tem ouvido a palavra da verdade, e ela não tem tocado o seu coração, ela não tem incomodado a sua alma, você não tem chorado pelos perdidos, você não tem ido ao encontro daquele que está se perdendo, você tem a possibilidade de levar vida para a gente que está morrendo e não faz nada. Talvez você não tenha o Espírito, esteja tão morto quanto o outro. Por isso o Senhor diz hoje: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Ela quase foi salva. E vai ter muita gente que naquele dia quase vai ser salvo. Vai chegar ali, estou vindo com a galera e tal, e aí eu vou chegar e eu falo: ô Senhor, tudo bem, Senhor? Senhor, eu não te conheço. Mas Senhor, eu falei, eu preguei, eu anunciei, eu expulsei demônios. Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Eu acho que a pior coisa na vida de alguém vai ser isso. É viver uma vida achando que está salvo em Cristo Jesus, e quando chegar diante de Cristo, Ele dizer que não te conhece. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Porque você vai viver uma vida inteira em que você nem aproveitou 100% as coisas do mundo e nem as coisas do reino. Ficou com um pé ali e o outro aqui. E no fim das contas, meu irmão, se você está com um pé lá e o outro aqui, você não tem pé nenhum aqui. Porque na presença do Senhor, ou estão os dois pés e o corpo, a alma, tudo, ou não adianta nada. Ah, mas é só um dedinho que eu deixei ali no mundo para experimentar um negocinho. Não, você está todo lá. Você está vivendo desse jeito, está todo lá. Com Cristo, irmãos, ou é tudo ou não é nada. E nós precisamos entender isso. Se pensar em pessoas sendo condenadas com o príncipe deste mundo, não tocar o nosso coração, não nos levar a fazer alguma coisa em busca dessas pessoas, nós estamos tão doentes quanto eles. Nós estamos até mais perdidos do que eles. Porque Jesus ainda disse na palavra: olha, as prostitutas, os ladrões, os publicanos estão entrando no reino dos céus antes de vocês, crentes. Porque vocês acham que estão salvos, mas não vivem como salvos, não praticam a palavra como alguém que realmente foi lavado e remido no sangue de Jesus, não vivem o Evangelho como alguém que se santifica no poder da palavra todos os dias, tem preguiça de ler a palavra, tem preguiça de alimentar a alma, tem preguiça de orar. Se eu não uso a minha vida para conhecer Deus aqui, para que eu quero a eternidade? Se Ele não é importante para mim aqui, por que vai ser na eternidade? Meus irmãos, Jesus chorou sobre Jerusalém, 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 que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis acolher você como a galinha acolhe os seus filhotes debaixo das suas asas. Quantas vezes Cristo
quis nos acolher como uma galinha faz com seus filhotes. Quantas vezes o Senhor te chamou? Quantas vezes o Senhor tem escolhido você e você tem resistido, tem endurecido o coração? Vai chegar um tempo, irmãos, e a palavra do Senhor lá em Pedro fala que o Senhor, as pessoas questionam, por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está sendo paciente, porque Ele não quer que todos se percam, mas que muitos sejam salvos. Porque o Senhor sabe que nem todos serão salvos, mas Ele quer que a maior quantidade possível de pessoas seja salva. Então Ele espera com paciência, com longanimidade. Longanimidade começa quando acaba a paciência, irmãos. Sabe quando você tem paciência com alguém? E aí quando acabou a sua paciência, fala, minha paciência acabou, então agora começa a longanimidade. É esperar o tempo que for necessário, mesmo que isso te cause sofrimento, até que a pessoa tenha alcançado a maturidade. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você está vivendo como um filho ou uma filha de Deus, ou você é um filho e uma filha de Deus. Porque estar é diferente de ser. Eu posso estar vivendo hoje, mas amanhã eu posso estar vivendo de outra forma. Mas se eu sou um filho, uma filha, entendo que eu sou amado por Deus, eu entendo que o juízo do Senhor não virá sem aviso. E aviso, irmãos, está aqui, o que mais nós temos é aviso. O que a gente mais tem é aviso. Presta atenção nos sinais. Presta atenção ao seu redor. Presta atenção para que o Senhor tem te chamado. E observe se você está dando fruto ou não. Porque se você não estiver dando frutos, o agricultor corta e lança no fogo para ser queimado. Mas aquele que está dando fruto, o agricultor vai podar para que dê mais fruto ainda. A disciplina é para filhos amados, filhas amadas de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil e pense que talvez Deus nem esteja olhando para você, mas Ele jamais tirou os olhos de você. Assim como quando Ele foi exercer o juízo, Ele se lembrou de Abraão e tirou Ló. Se nós vivermos como filhos e filhas amadas de Deus neste mundo, antes do juízo, Ele também virá nos resgatar. Eu quero convidar você, eu não quero constranger ninguém, então eu quero convidar todos a ficarem de pé. Porque às vezes quando a gente fala assim, você que sentiu no coração, você que está longe, você que precisa voltar para a presença de Jesus, você que não está tendo intimidade com o Senhor, você é chamado para retornar, lembrar do primeiro amor e tal. A pessoa fica meio assim, às vezes ela quer, mas por vergonha ela não vem, ela não levanta. Então que todos nós possamos fazer isso. Porque acho que todos nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Todos nós necessitamos nos aprofundar, mergulhar numa vida de oração. Porque é a oração que vai transformar a dureza do nosso coração em um coração obediente. Que não vê distância, que não vê hora, que não vê perigo para estar na presença do Senhor, na comunhão dos santos. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção e pelo aviso do Senhor. A Tua palavra vem nos avisando há muito e muito tempo de que o Senhor vai voltar. E nós estamos mais preocupados em quando isso vai acontecer do que em como nós estamos vivendo. Que em nome de Jesus, ó Pai,
nós possamos nos preocupar mais com o tipo de vida que nós estamos levando aqui na terra, do que em quando o Senhor vai voltar. Porque se nós vivemos uma vida para a glória do Senhor, quando fecharmos os nossos olhos aqui, vamos abri-los na presença do Senhor. Agora, se vivemos uma vida longe, nós veremos o Senhor como um justo juiz, que virá para condenar os nossos pecados e nós, junto com o príncipe deste mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, converta o nosso coração novamente, leva-nos à Tua presença, Senhor, cura os nossos olhos, para que não continuemos a olhar para trás, cura o nosso coração, Senhor, para que ele esteja trabalhando para o reino, e não construindo o nosso próprio reino nessa terra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para que tenhamos a sensibilidade de discernir a Tua voz nesse sistema que diz que tudo o que não presta é normal. Que nós possamos ser os arautos do Senhor neste lugar, Pai. Viver como salvos, desenvolvendo a nossa salvação, dia após dia, desenvolvendo e nos aprofundando na palavra, desenvolvendo e nos aprofundando numa busca de santidade, de oração, de comunhão, de boas obras, de evangelização e principalmente, Senhor, de adoração, colocando diante do Senhor tudo que temos e tudo que somos. Não vendo, Senhor, porque é tal dia, o horário, isso. Não, Senhor. Nos ajuda a discernir o certo do errado e a fazermos boas escolhas, direcionados pelo Teu Santo Espírito e a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, se existe em nós apatia, indisposição, preguiça, Senhor, ó Pai, que isso queime dentro de nós, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Que possamos ter um coração disposto, que possamos ter alegria, Senhor, em estar na Tua presença, que não venhamos a ter preocupações ou ansiedades da vida sobrecarregando o nosso coração, mas que possamos lançar tudo aos pés da cruz e confiar de que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, que nada neste mundo é mais importante, vale mais do que a presença do Senhor em nossas vidas, em nossa casa, Pai. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos, para sermos inundados do amor do Pai, da graça de Cristo Jesus, da comunhão, da consolação que o Espírito Santo inunde sobre nossas vidas e nos convença do pecado, da justiça, do juízo, nos guiando a toda a verdade e transformando a nossa tristeza em alegria para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus possa ter falado o seu coração nessa manhã. Que você não saia daqui hoje da mesma forma como você entrou, mas que tudo que foi falado aqui reverbere na sua mente e no seu coração. Não se esqueça da mulher de Ló. Não deixe que o dia a dia sobrecarregue o seu coração com as ansiedades da vida, mas viva uma vida que glorifique a Deus. Que Deus os abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.